a primeira coisa que precisamos fazer é ir lá na janela do pool de mídia e criar uma pasta com o nome do seu projeto, antes de começar a importar os seus arquivos para dentro do Resolve. Clique com o direito do mouse e selecione a opção Nova Repartição e nomeie como preferir. Clique 2 vezes em cima da pasta para abri-la, e aí sim podemos começar a importar os nossos arquivos para cá. Primeiro eu vou te mostrar uma ferramenta que poucos conhecem e só encontramos aqui na página de mídias, que pode agilizar muito as suas edições de vídeo, caso você tenha que fazer diversos cortes em um vídeo longo para separar as partes que você irá usar das que não irá fazer parte do projeto. Eu tenho um vídeo aqui que é um compilado de vários clipes no total de 10, que podemos usar a ferramenta de detecção de corte de cena, clicando com o direito do mouse em cima do clipe que faremos os cortes, e selecionando essa opção. Depois que a janela estiver aberta, você pode clicar em Detecção de Cena Automática para começar o processo. Quando terminar, você verá que temos vários traços verdes na horizontal que indicam onde foram feitos os cortes dos clipes, que a ferramenta detectou. E no canto direito teremos uma lista que indica a quantidade de cena, o quadro e o código de tempo inicial. Agora podemos ir navegando entre eles clicando em cima para ver quais são no visualizador. Perceba que sempre veremos o clipe no visualizador seguido do clipe anterior, no canto inferior esquerdo do visualizador. Se você estava buscando esse resultado, basta agora clicar em Adicionar cortes ao pool de mídia, para que seja inserido todos separadamente. Agora basta apenas fechar a janela para conferir no pool de mídia. Agora você tem os 10 clipes separados e você pode ir clicando em cima de cada um para conferir no visualizador. Agora eu vou te mostrar a melhor parte, que é como começar um novo projeto aqui na página de mídia. Mas primeiro, clique na pasta Master no pool de mídia para criar uma outra repartição, para que possamos começar a importar os arquivos para começar um novo projeto. Abra essa pasta para que possamos começar a trazer os nossos clipes para dentro dela. E agora eu vou encontrar lá na janela de armazenamento de mídia a minha pasta dentro do meu computador, que contém os meus arquivos, do projeto que criei para ensinar os alunos do meu curso DaVinci Resolve Controle Total. Com a minha pasta aberta, eu vou começar a importar os meus arquivos, mas antes eu vou aplicar o aparo em cada um deles. E é aí que está o segredo. Quando você traz apenas o que realmente irá usar para dentro do DaVinci Resolve, diminui a quantidade de processamentos, diminuindo o risco do seu projeto ficar pesado e começar a acarretar travamentos no aplicativo. Agora você vai aprender como aparar os seus clipes e criar um novo subclip, apenas com o material que você usará no seu projeto. Antes de começar a visualizar os seus clipes na janela do visualizador, vá primeiro até os 3 pontinhos que está no canto superior direito e selecione a opção Exibir forma de onda do clipe completo. Agora pare com o cursor do mouse em cima do seu primeiro clipe, que ele irá aparecer como uma prévia na janela do visualizador, sem clicar em cima dele, porque se você clicar 2 vezes em cima do clipe, ele ficará fixado na janela, e não é isso que queremos. O intuito aqui é apenas ter uma prévia. Depois que você posicionou o seu cursor do mouse em cima do clipe, use a tecla Home do seu teclado para trazer a agulha para o início do clipe. Depois use a tecla L para reproduzir e a tecla K para parar no ponto ideal onde você quer cortar. 3, 2, 1. Abordando a edição de vídeo para YouTube com foco técnico em DaVinci Resolve. 3, 2, 1. Agora aperte a tecla I no seu teclado para marcar o início do seu clipe. Use a tecla L novamente para terminar de conferir o clipe. Vídeo para YouTube com foco técnico em DaVinci Resolve. E caso você tenha uma parte que queira marcar no final do clipe, você pode usar a tecla J para retroceder com a reprodução, e quando encontrar o ponto ideal, aperte a tecla O. Depois de fazer a marcação do início e do final do seu clipe, use as teclas de atalho Alt B do seu teclado, que abrirá uma caixa de diálogo com a seguinte mensagem: Novo subclip. Em nome, ele estará mantendo o nome original do arquivo, que no meu caso é a data e a hora que gravei esse material, que são os metadados que foram gerados no OBS Studio, acrescidos do nome subclip. Também veremos uma caixinha que podemos marcar para a seguinte opção: Use Full Clips Extents, que significa use extensões completas de clipe. Não marcaremos essa opção, porque queremos que mantenha apenas a parte em que marcamos a entrada e a saída. Marcando essa opção, estamos indicando que traremos o clipe inteiro para o pool de mídia, preservando apenas as nossas marcações.
E por fim, você pode cancelar ou clicar em criar se estiver certo sobre as marcações do seu clipe. E agora pare com o cursor do mouse em cima do próximo clipe e aplique o mesmo procedimento. Use sempre as teclas Home e End para ir para o início e para o final do clipe. E use também as teclas L, K e J para reproduzir, parar e retroceder. E por fim, use as teclas I para marcar a entrada e O para marcar a saída. Depois que você estiver com todos os seus clipes marcados, você já estará pronto para ir para a página de corte, para criar a sua nova linha de tempo, assunto que iremos explorar na próxima aula aqui do canal. E para você que ficou até o final, eu vou dar uma super dica exclusiva de como ter disponível os arquivos que você usará com muita frequência sempre que você abrir o DaVinci Resolve e começar um novo projeto. Podemos clicar nos 3 pontinhos que encontramos na janela do Pool de Mídia e selecionar a seguinte opção: Exibir repartição Power, que criaremos uma repartição poderosa que podemos inserir os arquivos mais usuais, tipo introduções, vinhetas, tela final e muito mais. No meu caso, você já deve ter percebido que eu não tenho um cenário para os meus vídeos. Eu tenho que usar um pano preto para esconder várias coisas que eu não quero que apareçam no meu vídeo. E posteriormente eu uso essas 3 fotos para simular uma estante colmeia, uma guitarra e um contrabaixo. Mesmo que eu tenha os instrumentos reais, eu não tenho como fazer eles aparecerem como cenário de fundo, por causa da posição onde eu gravo. E sempre que gravar um novo vídeo, eu terei que usar esse recurso. Por esse motivo, eu deixo aqui na minha repartição Power as minhas 3 fotos, para o meu cenário fake. Procure lá na janela de armazenamento de mídia todos os seus arquivos mais usuais e crie repartições aqui dentro da repartição Power. E não se esqueça de deixar um joinha no vídeo e compartilhar com seus amigos. E se você tiver interesse em aprender tudo de uma vez em um curso completo do DaVinci Resolve, clique no link que está aqui embaixo na descrição. Mais uma vez agradeço a sua companhia e te vejo no próximo tutorial.